Olá, meu nome é Danilo e eu sou aluno da pós-graduação do Descomplica no curso de Gestão Estratégica da Administração Pública. Irei apresentar a vocês hoje o meu projeto que aborda o teto de gastos públicos e o enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil. Discutiremos brevemente sobre a gestão orçamentária do governo federal para amenizar os efeitos da crise sanitária no país. O teto de gastos públicos do governo federal foi criado em 2017 e impõe que as despesas públicas não podem crescer mais do que a inflação do ano anterior até o ano de 2037, portanto, por 20 anos. Porém, com a crise do Covid-19, conhecido como coronavírus, iniciada em 2020 no país, e os crescentes gastos para a manutenção do Estado fizeram com que a crise fiscal, que já vinha grande, se aprofundasse ainda mais no país. Só os gastos com a compra de vacinas no país triplicaram na última década, isso antes mesmo dos gastos com a Covid-19, saltando de 1,8 bilhão em 2010 para 5,8 bilhões em 2019. E com isso foram necessárias medidas de remanejamento de outras áreas para o Ministério da Saúde, mas isso é criticado, pois retira de áreas importantes e com a condicional que não pode furar o teto de gastos, mesmo com esse remanejamento. E, como medida mais extrema, o Congresso Nacional aprovou o Orçamento de Guerra, que autoriza o governo federal a descumprir algumas regras fiscais importantes, tais como o teto de gastos públicos e a regra de ouro, para o governo, para que assim o governo pudesse financiar compras, obras e contratações essenciais que se fizessem necessárias enquanto durar a situação de calamidade pública. E entre as medidas tomadas pelo governo com a autorização de maiores gastos e estímulos econômicos imediatos, temos como principais o auxílio emergencial para trabalhadores informais, a liberação do FGTS emergencial, um benefício emergencial de preservação do emprego e da renda para que as empresas não demitam e façam uma redução da carga horária e dos salários dos seus funcionários, limites de crédito para pequenas e médias empresas, adiamentos de impostos. Mas o preço dessas medidas foi uma diminuição da receita pública e um maior endividamento, com o declínio da economia, apesar de esforços para diminuir os efeitos da crise. Isso fez também com que o resultado das contas públicas fosse suspenso em 2020. E as medidas econômicas geraram gastos na ordem de 521 bilhões, sendo o auxílio emergencial o maior responsável, resultando num déficit público de 743 bilhões em 2020, o equivalente a 10% do nosso PIB. E para 2021, o limite do rombo público ficou em 247 bilhões e com um espaço limitado para novas medidas. Mas a permanência das incertezas quanto à doença e o mau gerenciamento da crise no ano de 2021 demandam novas estratégias e políticas mais efetivas por parte do governo. E, mantendo-se os gastos necessários no enfrentamento da pandemia, as atitudes tomadas na área da saúde são as mais efetivas para o combate ao Covid-19, tais como um desenvolvimento de uma política robusta de saúde como maior prioridade, o fortalecimento do SUS com a compra de medicamentos tanto específicos para o Covid quanto de outras doenças que chegam e devem ser verificadas na atenção básica com atendimento e tratamentos alternativos nessa área, com a linha de frente forte, o fortalecimento dos profissionais com a distribuição em massa de EPIs, materiais básicos, construção e ampliamento de leitos e UTIs e ampla testagem da população, sendo o mais importante uma rápida compra e eficiente logística de aplicação das vacinas no maior número de pessoas possível. E isso tudo mantendo as regras de fiscalização e isolamento social enquanto a totalidade da população esteja imunizada, pois as variantes do vírus continuam contaminando as pessoas. As despesas na área da saúde são os maiores investimentos no momento, devendo se gastar melhor e garantir a boa utilização dos recursos. E os efeitos negativos na economia por conta da pandemia, do isolamento social e dos estímulos econômicos do governo aumentaram muito o endividamento público. Por isso, apesar da importância do teto de gastos para controlar a inflação, reduzir os juros, o endividamento público, além de aumentar a credibilidade do país com o equilíbrio fiscal, situações excepcionais como essa da pandemia exigem também medidas inteligentes e a flexibilização do teto de gastos, também temporários.
Assim, todos os entes da federação devem investir na área da saúde além do mínimo constitucional exigido e remanejar recursos, se necessário, de áreas não tão essenciais, no momento, como, por exemplo, as Forças Armadas, direcionando esse orçamento para a saúde e pagamento de auxílios emergenciais. Intensificar também gatilhos fiscais de estados e municípios para que não concedam benefícios e aumentos desnecessários. Por fim, a questão do limite imposto pelo teto de gastos com base na inflação parece ser uma lógica perversa, pois o aumento de gastos em determinadas áreas em certos períodos pode não atender às necessidades básicas da população. É importante sim ter instrumentos fiscais de estabilização econômica para viabilizar os investimentos públicos e garantir uma política de transferência de renda e forte geração de emprego. Mas como pilar básico para a economia, para que a economia prospere, é essencial que a sua população esteja livre e saudável para fazer escolhas e realizar suas atividades produtivas. O Estado precisa ser bem administrado com responsabilidade fiscal, mas, acima de tudo, deve zelar pelo atendimento de qualidade à população vítima da Covid-19, devendo buscar o equilíbrio perfeito entre crescimento econômico sustentável, mais uma população totalmente vacinada e segura. Obrigado.